Pedro, pensando que das bases da nossa evolução é a questão da assistência e dessa recomposição, ali na fatologia você colocou a qualidade da interassistência visando a policarmalidade teática. Uhum. O que mudou nesse seu olhar assistencial depois que você... O que mudou na sua assistência depois que você descobriu a sua personalidade? Eu dei mais valor para o grupo, que parece uma coisa óbvia, mas assim, para mim antes era uma coisa mais teórica, assim, mais lógica. Lógico, grupo e tal, mas não era uma coisa vivenciada, não era uma coisa gostada, assim, que eu curtia. E aí, quando eu comecei a estudar o caso dos grupos do Littré, quem é quem, como é que esse processo de amizade, como é que um respeitava o outro, como é que, por exemplo, a condição dos debates em prol de uma ideia, isso acima da condição individual, da condição do ego, da condição de querer ter razão. Eu comecei a ver a importância que tem realmente o grupo, até acima da própria pessoa, personalidade nesse aspecto, né? Então, para a gente chegar numa condição de policarmalidade, a gente tem que ter essa isenção. Saber a hora que você tem que aparecer e saber a hora que você tem que tirar o time de campo. Então, o que eu procurei fazer? No caso da própria Consecutivos, a minha preocupação era que não fosse uma IC dependente de mim, dependente de uma pessoa, dependente de um caso. Então, eu coloquei várias pessoas, você vê aqui, ó, esse ano, curso com o professor Roberto, curso com o professor Guilherme, que é nesse sábado, a gente vai falar sobre isso, curso com o professor João Paulo, curso com a professora Daiane. Então, entende? Eu sei que se eu polarizar demais, aquilo tudo vai ficar muito em função de mim. Então, eu procuro dosar essa condição. Além disso, é você ter um interesse sincero que as pessoas passem por isso que você está passando. Passem por essa sensação de descoberta, de outra personalidade, pelos conflitos emocionais que tem, que não tem, há uma tendência de defesa, você tem que olhar isso, há uma admiração, ver quando que passa da conta, quando não passa, o que você vai estar fazendo, porque há uma tendência da gente enganar, da gente, né, passar a perna na gente mesmo. Em termos de policarmalidade, o que eu penso é que a gente tem que caminhar para o egocídio, a gente tem que caminhar para saber usar a dose adequada de ego. Então, se eu sei que eu tenho uma experiência que pode ajudar, que outras pessoas não têm, que o caso da própria personalidade consecutiva, o ato de não falar sobre isso, no meu caso, seria, eu acho que uma omissão. Porque eu entendi que eles ajudaram a confirmar em função de ser cobaia para os outros. Então, essa condição é que por isso que eu me exponho, eu faço piada, Outra coisa também é isso que eu estou falando de vivência, são experiências que a gente tem. Então, acho que eu já contei aqui uma experiência do ECP2, que eu estou lá no campo, dando passividade, a consciência está se manifestando, eu estou olhando o que está acontecendo extrafisicamente, daqui a pouco do meu lado esquerdo começa como se fosse um controle remoto, assim, me chamando aqui. Eu estava olhando para cá, e aí quando eu olho desse lado, vem volitando 3 consegues com mais 2 que eu não tenho certeza, acho que eram 5, mas 3 eu vi bem, 3 homens, um guiando os 2. E eu olhando aquilo, e daqui a pouco o diálogo mental deles começa a ecoar dentro da minha cabeça. E o amparador lá, o monitor que estava trazendo esses 2, estava mostrando o meu caso para eles. Então eram pessoas próximas ao Littré, intelectuais franceses do século XIX, e eles comparando o Littré comigo, com aquela condição de estar dando passividade, com parapsiquismo, com curso intermissivo, aquilo tudo foi feito uma síntese ali para eles. E eu lembro que o da direita, que estava mais à direita, ficou bem incomodado. Ele primeiro não admitiu, ele ficou, mas como é que é? E aquilo mexeu, e ele questionou, e ficou. Então você vê a importância do processo de grupo, você estar ali e você bancar isso de um modo, cada um do seu jeito, mas de um modo pelo menos mais explícito, né? Então eu vi que aquilo eles estavam usando de gancho, de cobaia, sei lá. Aquilo para mim foi muito impactante para ver esse papel de grupo, do que representa o nosso exemplo para as consciências, né? Ô Pedro,